Você sabia que, antes de interceder por alguém que enfrenta um problema de saúde, existem verdades espirituais que precisam ser compreendidas para que essa oração seja realmente eficaz? Ignorar esses princípios pode até impedir que o resultado desejado aconteça. A Bíblia, em Tiago 5:15, traz uma promessa extraordinária. A oração feita com fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, serão perdoados. Mas essa promessa não é um passe automático que se ativa apenas repetindo as palavras. Ela está ligada a condições espirituais específicas, à postura interior de quem ora e ao alinhamento com a vontade de Deus. Hoje vamos aprofundar esse assunto e entender por que nem toda oração resulta em cura, revelando 5 fundamentos essenciais que devem ser considerados antes de interceder por alguém que está doente. Se essa mensagem faz sentido para você, deixe o seu like e inscreva-se para acompanhar conteúdos que fortalecem sua caminhada espiritual. Antes de erguer as mãos e pronunciar qualquer palavra, é necessário saber identificar o momento certo para agir, avaliar a condição espiritual de quem intercede e buscar discernimento sobre o que Deus deseja fazer naquela situação. Orar de maneira guiada pelo Espírito não é um ato automático, e sim fruto de sensibilidade e obediência. Muitas vezes, oramos apenas movidos pela emoção ou por tradições religiosas, e isso pode nos levar a agir fora do tempo e do modo que o Senhor deseja. E se eu te dissesse que o próprio Jesus deixou exemplos claros sobre como lidar com essas situações? Veja o que aconteceu quando ele encontrou uma mulher que estava curvada há 18 anos por causa de uma enfermidade. Ele não a aconselhou a descansar mais, nem perguntou sobre seus hábitos de vida. Pelo contrário, Jesus percebeu algo invisível aos olhos naturais. Lucas 13:11 relata: E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos, andava encurvada e de modo algum podia endireitar-se. Essa limitação não era resultado do desgaste físico, nem consequência da idade ou de alguma predisposição genética. Era uma questão espiritual. Movido por compaixão e autoridade divina, Jesus foi direto à raiz do problema, sem se contentar em aliviar apenas os sintomas. Esse episódio carrega uma lição que muitas vezes esquecemos. Nem toda enfermidade é causada por fatores físicos ou biológicos visíveis. Em várias situações, por trás de um corpo enfraquecido existe uma prisão espiritual que precisa ser quebrada. O erro de muitos é agir rápido demais, impondo as mãos, declarando palavras de cura e clamando com intensidade, mas sem antes buscar entendimento da causa real diante de Deus. Se Jesus discernia primeiro para agir, por que tentaríamos nós resolver sem essa direção? Orar sem discernir a realidade espiritual é como tentar apagar um incêndio jogando água apenas na fumaça. Pode até aliviar o que se vê, mas não elimina a origem do problema. A palavra mostra que, muitas vezes, a doença não é apenas um estado físico, mas um sinal de algo mais profundo. Em Marcos 9, um pai aflito levou seu filho que sofria convulsões e não conseguia falar. Hoje, essa condição poderia receber um diagnóstico médico como epilepsia, mas Jesus identificou que a raiz não era apenas fisiológica, e sim espiritual, libertando o jovem por completo. Isso não significa que todas as enfermidades têm origem espiritual, mas revela que cada caso precisa ser avaliado com sabedoria e sensibilidade ao Espírito de Deus, para que a oração vá direto ao ponto onde a libertação e a cura realmente precisam acontecer. Muitas doenças começam muito antes de o corpo apresentar qualquer sintoma visível. Elas nascem de feridas emocionais, traumas antigos e dores não resolvidas que se acumulam na alma, até que um dia transbordam para o físico. A própria palavra nos lembra disso em Provérbios 17:22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido resseca os ossos. Quantas vezes tentamos tratar o osso quebrado, sem antes curar o espírito que o enfraqueceu? A verdadeira cura começa no invisível, no íntimo, onde nem os exames médicos alcançam. É por isso que, antes de iniciar qualquer oração, o intercessor precisa inclinar o coração e perguntar em silêncio: Senhor, o que o Senhor quer me revelar sobre essa situação? O que está escondido por trás dessa dor? Quando não há revelação, as palavras ditas em oração se tornam apenas repetições vazias. Fórmulas não curam. Lembro-me de uma história sobre um pastor chamado para interceder por uma mulher com fortes dores abdominais, por quem já haviam orado muitos outros líderes, sem qualquer mudança.
Ele não começou falando alto ou declarando de forma autoritária. Ficou em silêncio por um instante, observou atentamente e então fez uma pergunta simples: quem você ainda não perdoou? Essas palavras abriram uma represa de emoções. A mulher chorou, revelando que guardava a mágoa do irmão havia anos. Ao liberar perdão e deixar ir aquele peso, a dor desapareceu. Não era o corpo o problema principal, mas um veneno emocional corroendo o interior. Muitas vezes, o corpo grita para denunciar que a alma está aprisionada. Ele apenas reflete o que um coração ferido ou uma consciência pesada carregam. O salmista Davi descreve algo semelhante no Salmo 32:3. Enquanto mantive escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. O sofrimento dele não vinha de um vírus ou de uma lesão, mas de culpa e pecado encoberto. Se oramos sem compreender a causa real, corremos o risco de acalmar apenas os sintomas e deixar a raiz intacta. É como passar maquiagem sobre uma ferida aberta. Parece melhor por fora, mas por dentro continua infeccionada. Deus não está interessado em resultados superficiais. Ele busca uma transformação genuína e profunda. E isso só acontece quando agimos guiados pelo Espírito, sem pressa para mostrar poder ou impressionar. Jesus nunca se deixou levar pela pressa. Ele vivia em constante comunhão com o Pai, ouvindo e discernindo antes de agir. Em João 5, quando encontrou o paralítico junto ao tanque de Betesda, não impôs as mãos imediatamente. Em vez disso, fez uma pergunta que parece óbvia: você quer ser curado? Parece simples, mas Jesus sabia que alguns já estavam tão acostumados ao sofrimento que não desejavam de fato a cura. Buscavam apenas atenção, conforto ou piedade. Muitas vezes, o que impede a restauração não é a doença em si, mas uma postura interior que precisa ser tratada. Hoje, muitos intercessores oram com sinceridade, mas sem a sabedoria necessária. Preenchem suas palavras com versículos e até demonstram autoridade, mas continuam cegos diante da realidade espiritual que estão enfrentando. Isso é como entrar em uma batalha sem conhecer o inimigo. Paulo nos alerta em Efésios 6:12. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Como vencer sem sequer identificar quem ou o que está por trás da opressão? Infelizmente, a oração por enfermos, em muitos lugares, virou um ritual mecânico, com palavras repetidas e sem direção específica para cada caso. Mas orar não é seguir um manual automático. É se conectar com o coração de Deus e ouvir sua direção para aquela situação. Uma pessoa oprimida espiritualmente exige uma abordagem diferente daquela que está passando por um processo de refinamento divino. Cada vida é única. Cada dor tem uma história, e apenas o Espírito Santo pode mostrar o que realmente precisa ser quebrado. No Antigo Testamento, quando Naamã, o comandante sírio, buscou Eliseu para ser curado da lepra, o profeta não fez uma grande encenação nem colocou as mãos sobre ele. Apenas enviou uma instrução simples: mergulhe 7 vezes no rio Jordão. Naamã ficou ofendido, pois esperava um ato espetacular. Mas a cura não estava no que ele imaginava, e sim na obediência. A lepra era visível, mas o orgulho estava escondido no coração, e Deus queria tratar essa raiz antes de restaurar a pele. Sem discernimento, podemos passar a vida inteira orando e não ver resultados. Antes de pedir a cura física, o intercessor deve buscar entender como está a alma da pessoa. A febre que se vê pode ser o reflexo de uma ferida emocional antiga. O cansaço físico pode carregar nas costas uma culpa, um trauma ou um sentimento de rejeição. Muitas vezes, a enfermidade que parece apenas biológica carrega correntes espirituais que vêm de gerações passadas. Orar sem discernir é como caminhar no escuro. Não importa quão boa seja a intenção, mais cedo ou mais tarde haverá tropeços. A missão da igreja não é apenas curar, mas também libertar, restaurar e discernir. Onde existe discernimento, existe precisão, e onde há precisão, existe poder. Jesus não pronunciava orações longas, mas cada palavra que saía de sua boca ia direto ao ponto, porque ele falava o que ouvia do Pai, e não o que era motivado apenas pela emoção. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, cita os dons espirituais,
E entre eles está o discernimento de espíritos, que não serve apenas para identificar manifestações demoníacas, mas para enxergar além das aparências, percebendo aquilo que os olhos não captam e que a boca não revela. Esse dom não é um extra opcional para quem deseja interceder com eficácia. É uma ferramenta indispensável para que cada oração seja certeira, direcionada e transformadora. Sem discernimento, há o risco de gastar tempo e energia orando pelo que é apenas um reflexo, enquanto a verdadeira causa continua escondida. É como tentar curar a sombra de uma ferida sem tocar na ferida em si. Muitas mães intercedem com sinceridade pela febre dos filhos, mas sem saber que, por trás daquele sintoma, há um peso emocional absorvido dentro de casa. Esposas clamam pelo sono restaurador de seus maridos, mas ignoram que eles carregam sobre si um jugo de fracasso e pressão constante. Líderes espirituais oram por dores e enfermidades em suas comunidades, sem considerar que ali podem existir mágoas antigas, ressentimentos nunca confessados ou alianças rompidas no espírito. O Senhor procura intercessores que não apenas falem, mas que saibam ouvir, que não apenas imponham as mãos, mas que inclinem o coração. Que não dependam de orações decoradas, mas que estejam dispostos a serem guiados por aquilo que o céu revela no momento. Porque aquele que ora com discernimento acerta o alvo, e quem acerta o alvo manifesta poder, não porque suas palavras sejam mais eloquentes, mas porque têm origem no espírito, e não apenas na carne. Da próxima vez que estiver diante de alguém que precisa de cura, não se apresse a orar. Primeiro, pergunte a si mesmo: o que há por trás dessa dor? Que história esse corpo carrega? Que clamor invisível está escondido dentro desse sofrimento? Só depois interceda. Pois quando a oração nasce da revelação, o que estava oculto vem à luz, o invisível se torna claro e a restauração verdadeira começa na alma antes de se manifestar no físico. Um dos maiores motivos de não vermos resultados é que muitos aprenderam a orar por hábito, e não por fé. Fazem porque é assim que se deve fazer, mas não realmente esperando algo de Deus. Essa ausência de expectativa é, por si só, uma barreira contra o milagre. O Salmo 5:3 declara: de manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Esperar é a prova viva da fé. É agir como quem tem certeza de que já foi ouvido e que a resposta está a caminho. Quem ora sem esperar não está exercendo fé. Está apenas falando ao vento. Jesus destacou a fé de pessoas que muitos desprezavam, como a mulher cananeia que persistiu até ver sua filha livre, Mateus 15:28. Ou o centurião que acreditou que bastava uma palavra, mesmo à distância, para que seu servo fosse curado, Mateus 8:10. Nesses casos, ele interrompeu o que estava fazendo e declarou que não havia encontrado fé semelhante. Esse reconhecimento não foi simbólico, foi determinante para que o milagre se manifestasse. Antes de orar por alguém, é preciso examinar o próprio coração. Minha fé está desperta ou adormecida? Confio no que Deus disse ou apenas no que vejo? Quando a intercessão parte de uma fé viva, não há necessidade de longos discursos ou justificativas. As palavras carregam autoridade. O ambiente se transforma e o impossível se torna possível. O verdadeiro intercessor é aquele que crê mesmo quando tudo parece contrário. É quem aprendeu a se segurar na promessa e não na circunstância. É quem silenciou a dúvida e abraçou a verdade, sem deixar que as sensações momentâneas determinem sua postura. Essa é a fé que toca o coração de Deus. A fé que cura. A fé que vence. Pedro andou sobre as águas porque acreditou na palavra de Jesus, mas começou a afundar quando desviou o olhar e deixou que o medo tomasse conta. O poder não desapareceu, a palavra continuava a mesma. O que mudou foi o foco. Ao duvidar, ele perdeu o avanço que tinha conquistado. Isso não é apenas uma história de coragem, mas o alerta para quem intercede. Se duvidar, afunda. Se crer, caminha sobre o impossível. Toda vez que você se dispõe a interceder, essa escolha acontece dentro de você. Não é possível transmitir fé se ela não estiver primeiro enraizada no seu espírito. Não se pode ativar a fé em outra pessoa se ela não estiver queimando em você. A cura que você deseja ver no outro precisa estar viva em seu interior antes de se manifestar no corpo dele. O poder não flui de muito conhecimento, mas de certeza. E essa certeza nasce no relacionamento íntimo com Deus, na obediência diária, na entrega sem reservas.
A fé não se improvisa no momento da oração. Ela é cultivada no secreto, alimentada na comunhão e fortalecida nas provas silenciosas. Quando chega a hora de clamar, ela se manifesta naturalmente, sem medo. Assim como o fogo não pega em madeira molhada, o poder de Deus não acende em corações mornos. Apenas quem crê de forma firme pode falar com autoridade, e apenas quem fala com autoridade vê resultados, não porque grita mais alto, mas porque está alinhado com o céu. Essa é a essência. É a diferença entre uma oração comum e uma intercessão carregada de poder. É a fé viva que o Senhor honra. Dentro de cada pessoa, muitas vezes existem correntes invisíveis que o corpo acaba refletindo. Há dores que não nascem nos ossos ou nos músculos, mas na culpa acumulada. Existem enfermidades que não respondem a nenhum tratamento porque a raiz não está no físico, e sim no espiritual. A palavra de Deus nunca separa a saúde da alma da saúde do corpo. Pelo contrário, as apresenta como partes inseparáveis de uma mesma realidade. Davi entendeu isso profundamente quando escreveu no Salmo 32, 3-5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Confessei-te o meu pecado e não encobri a minha iniquidade, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. A restauração que ele experimentou no corpo foi consequência direta da confissão e do quebrantamento interior. Onde houve confissão, houve libertação, e onde houve libertação, a cura se manifestou. O pecado escondido age como uma infecção silenciosa. Não é visto, mas contamina. Não é mencionado, mas consome. Por fora, a pessoa pode aparentar estar bem, mas por dentro, está sendo corroída. O Salmo 38 descreve isso com clareza. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação, nem há paz nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois as minhas iniquidades se elevaram acima da minha cabeça. Como carga pesada, são demais para as minhas forças. Isso não é apenas poesia bíblica, é literal. O pecado não tratado desgasta a alma. Com o tempo, afeta o corpo. Quando se ora por cura sem lidar primeiro com essa raiz, apenas se alivia o sintoma enquanto a causa permanece intacta. Jesus nunca separou perdão e cura. Em Marcos 2, ao receber o paralítico, suas primeiras palavras não foram levante-se e ande, mas os teus pecados estão perdoados. Só depois o corpo foi restaurado. Não foi coincidência, foi prioridade. A cura espiritual antecede a física porque o corpo segue o estado do espírito. Um coração pesado não sustenta um corpo livre. Uma consciência acusada não vive em plenitude. Jesus sempre discernia a raiz do sofrimento e agia primeiro nela. E por isso seus milagres eram completos. Tocavam o visível e libertavam o invisível. Hoje, muitos intercessores pedem por cura física sem considerar a condição da alma, assumindo que a dor seja apenas externa, quando, na verdade, prisões internas podem estar impedindo a restauração. O pecado não confessado ergue um muro entre a pessoa e o poder de Deus. Isaías 59:2 afirma: As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Não é que Deus perca poder para agir, mas o canal de comunicação é bloqueado pela ausência de arrependimento. Onde não há arrependimento, não há restauração. A cura que vem de Deus percorre caminhos limpos, não permanece em corações endurecidos nem floresce em vidas que escondem a verdade. Santiago 5:16 apresenta uma ordem espiritual que não pode ser ignorada. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Primeiro confissão, depois intercessão, então, cura. Inverter essa ordem reduz a eficácia, porque Deus responde à verdade e não à aparência. Deus não se move pelo que mostramos diante dos outros, mas pelo que rendemos a Ele no secreto. O pecado escondido enfraquece a oração. Sem confissão, a autoridade espiritual perde força, pois o poder da intercessão não está no volume da voz, mas na integridade de quem clama. João 9:31 confirma: Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas, se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a este Ele ouve. Confessar e abandonar o pecado não é uma exigência para merecer a cura, mas uma abertura para que a graça flua sem barreiras. Jesus, ao curar, olhava o ser humano por inteiro, espírito, alma e corpo.
Em João 5, depois de curar o paralítico do tanque de Betesda, ele disse: Olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Não era uma ameaça, mas uma advertência amorosa. A falta de arrependimento não só bloqueia a cura, como pode trazer consequências ainda mais graves. Por isso, quem intercede precisa entender que orar por enfermos não se resume a pedir melhora física. Muitas vezes é necessário ser instrumento para despertar a consciência, não para condenar, mas para convidar ao arrependimento sincero. Porque quando o coração se quebra diante de Deus, o céu responde com misericórdia, e a cura começa no espírito antes de alcançar o corpo. O Salmo 103:3 declara: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades. Perdão e cura caminham juntos. O mesmo Deus que limpa é o que restaura, mas a raiz do pecado não confessado é o orgulho, e o orgulho é incompatível com a graça. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Por isso, a confissão não é apenas um ato de honestidade, mas uma chave que abre portas para um milagre. Enquanto a alma se recusar a reconhecer seu erro, o corpo continuará refletindo as consequências, porque o que é silenciado no espírito acaba gritando na carne. E se o intercessor não orientar o enfermo a fazer uma avaliação honesta de sua vida interior, estará ignorando um princípio fundamental do reino. Não se trata de procurar culpas onde não existem, mas de ter sensibilidade espiritual para perceber quando uma enfermidade é reflexo de um conflito não resolvido com Deus, quando a alma carrega correntes que o corpo já não consegue suportar. Em 1 Coríntios 11, Paulo adverte a igreja sobre o perigo de participar da ceia do Senhor sem discernimento e declara: Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormem. V 30. A enfermidade, nesse contexto, era consequência direta de uma postura espiritual equivocada, não um castigo arbitrário, mas o resultado natural de uma condição interna que não havia sido tratada. O reino de Deus não funciona com aparências, mas com verdade. Jesus disse em João 8:32, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não disse que a oração vos libertaria, mas que a verdade, quando é reconhecida e aceita, quebra as cadeias. A confissão de pecado não é humilhação pública, mas uma declaração de guerra contra aquilo que mantém a alma cativa. Quando a verdade vem à luz, a escuridão perde força e o corpo começa a experimentar a liberdade que nasce da purificação espiritual. A autoridade para orar com eficácia se sustenta na santidade. O intercessor que guarda pecado perde acesso, e o enfermo que se recusa a confessar limita a obra de Deus em sua vida. Por isso, antes de clamar por um milagre, é necessário abrir o coração, pois aquilo que não é entregue não pode ser transformado, e o que não é exposto diante de Deus não pode ser curado por ele. O quebrantamento é a porta que leva à restauração, não como um ato de dor, mas como uma entrega que permite que a graça flua livremente. No Antigo Testamento, sempre que Israel caía em pecado, a doença e a calamidade não demoravam a chegar, mas, quando se humilhavam, confessavam e buscavam o rosto de Deus, ele os restaurava. Assim está prometido em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A cura vem depois do perdão, e o perdão vem depois do arrependimento. Essa é a sequência que ativa o poder restaurador do céu. Por isso, não se deve orar por um enfermo sem antes considerar o estado de sua alma, sem perguntar se há feridas abertas, pactos que precisam ser rompidos, mágoas que precisam ser entregues ou pecados que ainda não foram confessados. Porque a oração mais eloquente não substitui a verdade, e o amor mais sincero não substitui a necessidade de arrependimento. A cura divina não é uma transação, mas uma consequência da comunhão com Deus. E essa comunhão começa quando a alma se rende, o coração se abre e a verdade é confessada. Nem toda enfermidade será curada nesta vida, e nem toda oração, por mais intensa que seja, mudará um diagnóstico quando Deus decidiu usar aquela situação para glorificar o seu nome de outra forma. Para a mente humana, isso pode parecer injusto. Mas, na economia do céu, cada lágrima, cada processo e cada dor tem um propósito. Não existe sofrimento esquecido na eternidade. Por isso,
Orar sem buscar antes conhecer a vontade de Deus não é apenas falta de entendimento espiritual, mas também um sinal de desconexão. No reino, a verdadeira autoridade não vem do impulso, mas da sintonia com o coração do Pai. Jesus, o Filho amado, sem pecado, cheio de graça e verdade, não agia movido pela emoção. Ele não curava por costume, nem libertava por hábito. Cada passo e cada palavra eram de acordo com a vontade do Pai. Em João 5:19, ele afirmou com clareza: em verdade vos digo, o Filho nada pode fazer de si mesmo, ele só faz o que vê o Pai fazer. Ele não impunha as mãos apenas porque o enfermo estava diante dele. Agia quando o céu já havia liberado a ordem. E essa autorização não era genérica, mas específica. Jesus discernia o momento, lia o céu, interpretava o silêncio divino e nunca presumiu que o milagre fosse sempre a resposta. A vontade de Deus é perfeita, mas nem sempre é compreendida de imediato. Há momentos em que a cura vem de forma visível e outros em que o processo permanece. Algumas orações resultam em milagres instantâneos, enquanto outras recebem um silêncio carregado de eternidade. Paulo, apóstolo de revelação e poder, pediu 3 vezes para que o Senhor tirasse dele um espinho na carne, mas a resposta não foi a esperada. Deus não removeu a dor, nem mudou a circunstância, apenas disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Nesse caso, o céu não recusou a oração por falta de fé, mas por um propósito maior, uma revelação mais profunda e uma glória mais intensa em meio à dor. Por isso, ninguém deve se apressar a impor as mãos sobre um enfermo sem antes buscar a vontade de Deus. Não porque se duvide do seu poder, mas porque se honra a sua soberania. Orar sem discernimento pode ser, na prática, uma tentativa de manipular a Deus com palavras revestidas de piedade. Mas a verdadeira oração nasce do entendimento, e esse entendimento é construído na intimidade com o Espírito. Na comunhão, não se exige, se ouve. Não se impõe, se pergunta: Senhor, o que o Senhor quer fazer aqui? No Getsêmani, Jesus viveu o momento mais decisivo de sua vida terrena. Com a alma angustiada até a morte, suplicou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas ele não parou aí. Acrescentou a frase que define a intercessão legítima: contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26:39. Essa entrega total revela um coração obediente, que ora não por conveniência, mas em alinhamento com o plano eterno de Deus. Quem intercede sem conhecer a vontade do Pai facilmente confunde desejo com direção, achando que basta querer para que o milagre aconteça. Mas a Escritura afirma: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5:14. A eficácia da oração não está no volume do clamor, mas na sintonia com o querer de Deus, que nem sempre coincide com as nossas emoções. Às vezes, o Senhor escolhe se glorificar no processo de espera, permitindo que a fé cresça, a esperança amadureça e o caráter seja moldado. Orar por algo contrário à sua vontade não apenas é inútil, mas pode gerar frustração, falsas expectativas e até o afastamento da fé. Por isso, antes de orar por cura, é essencial discernir espiritualmente. Não pela lógica humana nem pela análise clínica, mas pela sensibilidade ao Espírito Santo. Como Paulo escreve em Romanos 8:26, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa intercessão perfeita vem de quem conhece plenamente a mente de Deus. Quando alinhamos nossa oração com essa voz interior, não oramos pela carne nem pela urgência. Oramos pelo Espírito e pela obediência. Entender que nem toda dor será removida de imediato nos faz orar com maturidade, buscando o propósito no processo, e não apenas o fim do sofrimento. Essa postura agrada ao céu, porque reconhece que a cura nem sempre é o objetivo final. Às vezes, o que está em jogo é a transformação do coração, a salvação da alma ou a revelação da glória de Deus no meio da fragilidade. O exemplo de Jó nos lembra disso. Justo e íntegro, passou por um processo longo e doloroso, mas permaneceu fiel. No tempo perfeito de Deus, foi plenamente restaurado, física, espiritual, emocional e relacionalmente, não quando quis, mas quando o Senhor decidiu. Orar com essa consciência é interceder com sabedoria,
sabendo que lidamos com planos eternos, não apenas com desejos momentâneos. Elias orou para que não chovesse, depois, para que voltasse a chover, não por impulso, mas porque tinha direção divina. Assim deve ser a nossa intercessão. Orar pelos enfermos não é exibir espiritualidade, mas obedecer ao que Deus determinou para aquele momento, vida e circunstância. Às vezes, o clamor é ouvido com compaixão, mas a resposta vem diferente do esperado, porque Deus enxerga além e conhece o que nós não sabemos. O que parece uma negativa pode ser a afirmação de um plano maior, que inclua redenção, restauração, salvação ou testemunho. Pode ser que não haja cura imediata, mas haverá a obra perfeita que prepara a alma para a eternidade. Por isso, nunca imponha as mãos sem antes consultar a vontade de Deus. Não é duvidar do seu poder, é honrar a sua soberania. Orar sem direção é apenas barulho, e tocar sem respaldo celestial não transforma. Quando oramos segundo a vontade de Deus, ainda que a resposta não seja a que desejamos, ela sempre edificará, aperfeiçoará e glorificará o Pai. O maior privilégio do intercessor não é ver todos curados, mas ser instrumento fiel dos planos divinos, mesmo que esses incluam espera, dor e mistério. O intercessor que ora por revelação, e não por impulso, torna-se um canal puro para que o céu se manifeste conforme o seu desenho. Nem todo o que ora foi enviado, e nem toda palavra dita em nome de Jesus carrega o peso do céu. O erro de muitos não é falta de vontade, mas falta de respaldo. A oração que toca o trono nasce não só do conhecimento, mas de uma posição espiritual. Quem não foi enviado, não será respaldado. No mundo natural, ninguém entra em território militar sem credenciais. No espiritual, a ousadia sem legitimidade pode ter consequências graves. Em Atos 19, os filhos de Seva tentaram usar o nome de Jesus como fórmula, mas foram derrotados porque não tinham autoridade legítima. O nome de Jesus não é talismã, é chave sagrada nas mãos de quem vive sob sua autoridade. A verdadeira autoridade não vem de título, experiência ou posição, mas de obediência. Em Mateus 8, o centurião compreendeu isso ao dizer: também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob meu comando. Jesus admirou sua fé, porque sabia que a autoridade nasce em quem primeiro se submete. Somente quem vive sob o governo de Deus pode exercer autoridade em seu nome. E só quem passou pelo fogo do céu pode falar com poder que impacta o mundo invisível. Orar pelos enfermos é entrar em campo de batalha. Muitas vezes, a doença é reflexo direto de guerra espiritual. Quem ousa interceder nesse território sem estar revestido da armadura de Deus corre risco real. Ir sem justiça, santidade e direção do Espírito é brincar com fogo. Efésios 6 é claro: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Orar sem essa cobertura é abrir espaço para o contra-ataque. No mundo espiritual, não há disfarces. Sabe-se quem tem autoridade legítima e quem só repete fórmulas. O ministério de cura exige consagração, não porque o milagre dependa da perfeição do intercessor, mas porque a autoridade se constrói no altar. Quem não ora no secreto não terá impacto no público. Quem não se rende ao Espírito não tem substância para confrontar as trevas. Tiago 5:16 não diz que a oração intensa pode muito, mas que a oração eficaz do justo pode muito. Não do exaltado, não do teatral, do justo. Justiça não é aparência, é essência. É vida alinhada a Deus. Sem isso, a oração é ruído. O toque é formalidade e a intercessão, um teatro vazio. Não basta crer que Deus pode curar, é preciso viver de forma que nada impeça o fluir do seu poder. A autoridade é fruto de intimidade, obediência e rendição. Moisés falava com Deus face a face e seu rosto brilhava, fruto da presença, não de atuação. Hoje, muitos querem resultados sem relação, poder sem processo, milagres sem santificação. O nome de Jesus só tem peso em lábios santificados. Pedro e João não disseram ao paralítico: vamos tentar orar por você. Disseram: em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Isso tinha respaldo, não por uma frase, mas por uma vida limpa. Onde há pecado oculto, perde-se a autoridade. Onde há vida dupla, contamina-se a unção. Mãos impuras não liberam poder, apenas gestos humanos. Não basta compaixão, é preciso autoridade. O inimigo não recua diante de boas intenções,
mas diante da presença. E essa presença é fruto de vida santa, escondida em Cristo. A autoridade não se constrói com fama, nem se sustenta com aplausos. Ela se mantém com fidelidade e cruz. Orar sem autoridade expõe fraqueza. Orar com legitimidade faz o inferno recuar. Jesus não curava para provar algo, mas por compaixão. Mateus 14:14. Esse é o DNA da verdadeira intercessão. Amor que nasce do coração do Pai. Toda oração por cura que não estiver impregnada desse amor é vazia. A verdadeira intercessão não é espetáculo. É sacrifício. É joelho dobrado quando ninguém vê. É lágrima sincera que fala mais alto que qualquer microfone. Deus não responde performance. Ele responde a corações quebrantados. Hebreus 5:7 nos lembra que Jesus foi ouvido por causa do seu temor reverente. A glória de Deus não adorna ministérios, ela transforma vidas. A oração eficaz não termina no amém. Continua no estou aqui com você. Até que o milagre chegue, ou até que a